Agora a gente vai falar de sorte ou de azar. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reuniu com representantes de uma empresa interessada na regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Essa reunião foi intermediada pelo deputado Felipe Carreiras, com quem a gente vai conversar daqui a pouco. Ele que é relator do projeto de lei que legaliza as apostas esportivas e os jogos de azar. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado Federal. De acordo com Carreiras, Alckmin acenou para uma possível regulamentação. Sobre isso, o CNN Dois Lados de Agora conversa com os deputados federais Felipe Carreiras, do PSB, e Marco Feliciano, do PL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia, colega. Eu vou começar justamente com o senhor, Carreiras, sobre essa votação, sobre essa possibilidade de regulamentação dos jogos de azar. Uma vez aprovada, a gente vai ter que mudar o nome, então, dos jogos de azar, se essa regulamentação acontecer? É a sorte para os cofres públicos do país? Bom dia, Basília. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia ao colega deputado Marco Feliciano. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante que dialoga com geração de emprego, de renda. Eu não chamo de jogos da palavra que você usou, que minha mãe disse que essa palavra não é boa você utilizar. Exato. Eu chamo de jogos de apostas. É algo que está presente em todo mundo praticamente. Para quem está nos assistindo, do G20, das 20 maiores economias do mundo, apenas Brasil e Indonésia não têm essa atividade regulamentada e legalizada. Chega a ser até folclórico a gente não ter essa atividade legalizada no Brasil, quando quem está nos assistindo sabe que um dos maiores patrocinadores de todos os clubes de futebol brasileiro, de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, de Série A, Série B, Série C, da Copa do Brasil, tem como patrocinador os bets da vida. Uhum. E quem entra para apostar nessas casas virtuais sabe que a oferta é de todo tipo de jogo. Ou seja, o Brasil está deixando de gerar investimentos, gerar emprego, ter carteira assinada. E se você pensar assim, qual país não tem? Eu vou aqui, Alemanha tem, França tem, Itália tem, Espanha tem, Portugal tem, Japão tem, Estados Unidos tem. Quem não tem? Ou seja, o Brasil precisa parar dessa hipocrisia e gerar emprego. Tem grandes investidores querendo fazer investimentos bilionários no Brasil para você que está nos assistindo gerar emprego e renda. Bom, agora, Marco Feliciano, deputado, a regulamentação dos jogos de apostas, como colocado aqui pelo deputado Carreiras, dará sorte ou azar ao Brasil? Bom dia, Basília. Bom dia, Felipe. Esse assunto, Basília, para nós que somos da Frente Parlamentar Evangélica, ele é indigesto. Sou um daqueles que lutam contra a legalização dos jogos de azar aqui no país, até porque, pedindo data próxima, vem ao meu companheiro aqui, o Felipe, o nosso pensamento é completamente diferente. No nosso pensamento é uma mentira falar que os jogos de azar podem trazer algum tipo de benefício no nosso país se ele for aprovado. É uma porta aberta para o colarinho branco, para a corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas. Tanto a PGR como a COAF e a Polícia Federal já se manifestaram em notas técnicas afirmando que o Brasil não tem capacidade e nem recurso para fiscalizar uma atividade que circula tanto dinheiro. Em todos os países do mundo por onde eu já fui, existem os jogos de azar, e de fato, o Felipe falou certo, grandes países que têm potencialidade de poder averiguar essas situações de jogos, mas nosso país não tem. E nos países onde eu fui, infelizmente, a crise social e o problema social, o prejuízo social deixado pelo jogo de azar é infinitamente maior do que os benefícios, ou supostos benefícios que os jogos possam trazer. Um estudo feito no estado do Texas, que é um dos estados mais conservadores americanos, chegou-se à seguinte conclusão: para cada dólar que é investido em jogos de azar, 3 saem depois como prejuízo para ressocializar pessoas, para trabalhar com casas de recuperação para as pessoas que são viciadas, os chamados de ludopatas, né?
Ludopatas são as pessoas que começam a jogar e não param. Então, para nós, da Frente Parlamentar Evangélica, se não todos, eu não posso falar por todos, porque tem muita questão partidária, nós não vemos nenhum tipo de benefício nessa questão. E não é porque funciona lá fora que nós vamos querer que algo que possa ser nocivo às nossas crianças, aos nossos adolescentes, às nossas famílias, que já estão sofridas aqui no Brasil, possam ter mais esse tipo de ônus sobre a alma deles, sobre o nosso espírito. Qual raio-x vocês têm hoje dos jogos de apostas, os jogos de azar no Brasil? Porque existem várias casas que acabam funcionando na clandestinidade. Muitas pessoas querem associar também esse projeto dos jogos de aposta com os resorts no Brasil, colocar cassino, colocar bingo. Em maior ou menor medida, isso já vem acontecendo no país. Então, num país em que estas apostas não estão regulamentadas, não estão liberadas, é um país em que o jogo existe, ou a jogatina, né, de uma maneira mais pejorativa também é chamada. Como vocês acham que o Brasil conseguirá combater o que tem de errado nos jogos de apostas a partir do fortalecimento da sua regulamentação e da sua fiscalização, se hoje, do jeito que está, a fiscalização é falha? Deputado Carreiras, o senhor como relator da proposta, queria até que apresentasse mais elementos sobre o que tem lá. A gente está falando de bingo, de cassino, de todo tipo de jogo, e a fiscalização, como que ela vai ser utilizada, né? Como ela vai funcionar no país? Boa pergunta, Basília. Veja só, eu queria pontuar que a gente pesquisou muito o universo do jogo no mundo, e o colega deputado Marco Feliciano falou do Brasil não ter capacidade de lidar com esse tipo de atividade que está existindo. Não tem nenhum tipo de jogo que foi colocado aqui que não funcione. E aqui, quem está nos assistindo sabe que o bet, você tem aposta esportiva, você tem bingo online, cassino online, poker online, você tem cassinos funcionando de forma clandestina, você tem o bicho, que é secular no Brasil, e quem anda no subúrbio da cidade sabe que está espalhado por todo canto, funcionando, e eu concordo que funcione, mas tendo lei, sendo depurado, arrecadando dinheiro, gerando emprego, assinando carteira de trabalho, é algo que fique bem claro. O que o deputado Marco Feliciano falou em relação a recomendações de instituições que eu tenho grande respeito, como Polícia Federal, Ministério Público Federal, eu como relator e os membros do grupo de trabalho da legalização do projeto do Sistema Nacional de Jogos de Aposta, eu fui pessoalmente na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, e nós colocamos o relatório à disposição dessas instituições, porque nós vivemos na era da tecnologia, na era da inovação digital, na era do Pix, do dinheiro rastreável. Nós proibimos, inclusive, no nosso relatório, que é o relatório do projeto mais moderno de jogos do mundo, para justamente coibir esse tipo de prática que hoje sim pode dar margem à criminalidade. Quando você tiver uma agência reguladora, o Ministério Público Federal fiscalizando, com leis claras, com punição, com tratamento ao ludopata, porque hoje já existem os doentes do jogo, mas o Brasil não sabe quem é que está doente com o jogo. Ou seja, a gente quer ter uma lei clara, com sanções, com penalidades, com regra, com fiscalização. E na votação que nós aprovamos por ampla maioria da Câmara em fevereiro do ano passado, não houve nenhum tipo de recomendação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, justamente porque viram que nós fizemos um trabalho conjunto com o GT dos Jogos, com várias instituições, onde a gente está agora aguardando o governo enviar o projeto de lei com urgência constitucional para a gente poder ter a lei dos bets, que já funcionam, repito, e também que o Senado Federal possa aprovar no Senado o Sistema Nacional de Jogos de Aposta. Deputado Feliciano, o senhor vê que o apelo financeiro, né, os setores econômicos e de pressão é muito forte, de poder trazer a regularização desses trabalhos, né, dessas vagas de emprego que o comércio dos jogos de apostas gera, e também trazer
tributos, né? Porque aí eles passarão a ser tributáveis. O senhor acha que a legalização, a regulamentação não conseguiria sanar os problemas, até de ordem moral, dos jogos de apostas? Ou seja, ou o senhor acredita que a fiscalização continuará não funcionando no país? Basília, eu repito o que eu disse agora há pouco. O nosso país não tem capacidade para fiscalizar isso. Se já não consegue fiscalizar o que há hoje no país de maneira ilegal, imagine como é que você vai fiscalizar isso se aumentar o número de cassinos. Né? No estado do Texas, eu uso o estado do Texas porque eles fizeram um estudo muito abrangente e profundo nisso. Eles simplesmente chegaram à seguinte conclusão, que com a legalização dos jogos de azar, o número de cassinos ilegais aumentaram dentro do estado. 14% de todos os condados americanos onde os cassinos foram aprovados, aumentou o número de criminalidade, ou seja, em todos os condados onde os jogos foram aprovados, a criminalidade é 14% maior do que em todos os estados demais americanos onde os cassinos não estão aprovados. Então, no meu pensamento, essa questão de lucros que você citou, ela vai fomentar apenas a indústria americana, são eles que vão investir aqui. Eu participei de algumas reuniões a respeito de jogos de azar e o lobby é feito por 3 ou 4 pessoas americanas que detêm, se não me falha a memória, 50%, 60%, até 70% de todos os cassinos do mundo. O lucro irá para eles. E os impostos que nós supostamente vamos arrecadar aqui não vai ser suficiente para cuidar das pessoas que vão ficar dependentes desses jogos. O que eu chamo de problema social é muito complexo. O nosso companheiro já deve ter ido à cidade de Las Vegas. Eu conheço pelo menos umas 80 cidades americanas. E eu já estive em Las Vegas. É uma cidade sui generis. Você anda pelo centro de Las Vegas, lá são as pessoas jogadas pedindo dinheiro. Você entra com cada uma delas tem uma história muito semelhante à outra. Ludopatas que sentaram ali e perderam tudo no afã de ganhar dinheiro. Jogo de azar, o nome já diz, é jogo de azar. Bom, esse debate segue, né? Ainda mais porque a proposta precisa de aval do Senado Federal. Conversamos hoje com os deputados federais Felipe Carreiras, do PSB, e Marco Feliciano, do PL. Muito rapidamente, Carreiras, o senhor que está mais envolvido nessas articulações, a regulamentação já sai neste ano? Eu acredito que saia esse ano, sim. Há um desejo do governo, inclusive dito pelo próprio ministro Haddad, que há uma expectativa de arrecadação com os bets, por exemplo. Certo. Vou dar um número para vocês que o Brasil já explora jogo de aposta, sendo que ela tem exclusividade através de um banco público, que é a Caixa Econômica Federal, que no ano passado faturou 18 bilhões e meio, ou seja, isso já está presente na vida do brasileiro, esse tipo de atividade. E um argumento importante que o deputado Marco Feliciano, que disse que estudou muito sobre a atividade, não são apenas empresas americanas. Quem o vice-presidente Alckmin recebeu semana passada foi um grupo irlandês que está presente em Londres, de capital aberto, um grupo, israelense, que é a Playtech, é um grupo israelense, ou seja, um país que tem a tradição de tecnologia de ponta, que está na Bolsa de Londres, de capital aberta, que quer investir no Brasil, e não é só de Las Vegas que o Brasil... que o mundo vive de cassinos. Existe em Macau, que triplicou o número de turistas estrangeiros, de 10 milhões de turistas para 30 milhões. Deputado. Pois não. Eu peço desculpas, que era muito rapidinho, a gente já estava encerrando o bloco, aí acaba até tirando o tempo aqui do outro lado. Deputado Feliciano, 30 segundos, por favor, só para o senhor fazer a sua conclusão também, porque a gente precisa aqui equilibrar os tempos e ouvir realmente os dois lados. 30 segundos só de despedida, deputado Feliciano, e muito obrigado, deputado Carreiras, por todas as considerações. Obrigado, Basília. 30 segundos, Basília. É muito estranho ver o doutor Alckmin hoje se envolver até em questão de jogos. Ele que já foi contra o Lula, que é um homem de família, que você senta perto dele, ele lê a carta do pai dele falando sobre religião, e eu sentei com ele várias vezes, ele dizendo, sou contra os jogos de azar. Agora ele, um lulista moderno, atuando para que o jogo de azar seja postado no nosso país, seja aqui confirmado. É muito triste isso. Muito obrigado a todos. A gente segue em frente aí com o Live CNN. Muito obrigada aos dois lados. E, enfim, a gente tem uma proposta, uma questão concreta. O deputado Carreiras colocou aí a possibilidade de regulamentação já neste ano, devido a todo esse envolvimento do governo e também do Congresso, né? Já que a proposta até mesmo já passou por maioria na Câmara dos Deputados. Até mais. Ponto final no CNN Dois Lados.